Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Vocês acordaram animados hoje? Glória a Jesus. Uma ótima semana para cada um de vocês. Toda honra, glória, poder e majestade ao Senhor, amém? Hoje nós vamos ler Êxodo 35. Aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Vocês viram o louvor que eu postei ontem? Que manto! Só que só tem lá no YouTube, ó. Invitaram a Jesus a uma boda. Ó, El vino se acabou. é forte. E isso é o que me encanta, porque Eu já quando estou o natural se incendiada. acaba, lo sobrenatural Eu já estou começa. incendiada. Shalom, shalom para cada um de vocês, amém? Shalom, 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 shalom. Aleluia. Gente, se vocês buscarem as letras, vocês vão ver que é só letra de adoração profunda, só letra de exaltação, amém? Ó. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uau. Glória a Deus. Queridos, eu coloquei aqui nos meus stories, tá? Coloquei nos meus stories o link lá do Spotify. E aí eu vou colocar só as canções novas que eu vou estar postando. Tem algumas canções que vocês já conhecem, eu vou estar colocando lá também, tá? Então aquela playlist todo dia ela vai estar crescendo, amém? Mas vocês viram que adoração poderosa? Meu Deus. Forte, né? Deixa eu achar uma parte aqui que eu gosto. Ó que poderoso, ó. Ó. Sinto a nuvem. Eu sinto uma nuvem. Eu sinto a nuvem. É forte. Se eu fizer um devocional com esse louvor aqui, você cai no chão. Meu Deus. Eu sinto a nuvem. Eu sinto a nuvem. Eu sinto a nuvem. Eu sinto a nuvem. Eu tô sentindo a nuvem. Eu sinto a nuvem. Eu sinto a nuvem. A nuvem entrou. Os sacerdotes não puderam, Manasto. Os sacerdotes não puderam. A nuvem encheu a casa do Senhor. Meu Deus. Uau. Meu Deus. Ele ressuscitou. A tumba está vazia, queridos. Ele venceu as principados, as potestades. Ele ressuscitou, está tudo pronto. Nós que precisamos mergulhar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ficando embriagada da unção. E vocês viram, né, que esse louvor, o Jordan participa dele, né? Então o Jordan vai estar conosco, né? O Jordan direto da República Dominicana. Pensa num levita do Senhor igual a Juliana Nogueira. Queridos, é como eu disse para vocês, só vem mesmo quem rasga os céus, quem tem, né? Para mim, eu falo, tem muitos levitas são ungidos, mas a gente só vai deixar, né, ministrar ali pessoas que carregam a harpa dentro. Eu preciso de um levita que carrega a harpa dentro. O que é a harpa dentro? Aquele que abre as dimensões de glória de Deus para descer o fogo. Porque você sabe que tem dimensões que só abrem com adoração. Então eu não posso, né, deixar de colocar alguém que realmente move o céu na terra. Aleluia, glória a Deus. Então vocês se preparem, porque essa conferência vai ser violenta. Hi, David Gava. Olha aqui o profeta de Deus. Gente, esse profeta David Gava, vocês não têm noção de como Deus usa a vida desse homem. Eu não o conheço pessoalmente, mas a recomendação é maravilhosa. As pessoas dizem que antes mesmo dele chegar no local, a glória de Deus invade o local e se manifesta, amém?
E eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida desse profeta de uma forma sobrenatural. Deus vai usar a vida do David Gava de uma forma sobrenatural, como nunca antes. Porque ele vai estar debaixo de um céu, ele já carrega o céu, mas ele vai estar debaixo de um povo que tem fome e de um céu de glória. Amém? E eu preciso dizer algo para vocês. O segredo da unção, dessa manifestação que nós vivemos, é a fome que é gerada. É o ambiente que é consagrado. E é as chaves que nós, por direção do Espírito Santo, colocamos. Amém? Aumenta a expectativa do seu coração. Nós vamos viver algo estrondoso. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você, agora, nesse exato momento, feche os seus olhos. Eu sinto a nuvem. Você sente a nuvem? Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar, Senhor Deus, porque a cada dia, nessas madrugadas, eu tenho sentido mais a tua glória, Senhor. Eu tenho sentido mais, Pai, o teu poder, a tua manifestação. Obrigada, Senhor, por quem o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Senhor Deus, abençoe a nossa semana, nos livre de todo mal. Eu clamo por cada vida, por cada casa, por cada família, por cada ministério. Clamo por todos aqueles que estão aqui conosco hoje nesse devocional. Abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor Deus, as nossas casas. Nos livre de todo mal. Abençoe quem vai sair para o trabalho no dia de hoje. Pai, que toda sorte de livramento venha sobre nós e que o sangue de Jesus esteja sobre nós. Pai, nós já estamos em contagem regressiva para ver os céus abertos. Oh, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, abram comigo em Êxodo 35, fazendo favor. Êxodo 35. Amém? Vamos lá. Instruções sobre o sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: estas são instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas no 7º dia será um sábado de descanso total. Um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Eu quero que você entenda o contexto do que Deus queria fazer com essas pessoas. Essas pessoas, eu quero que você entenda que Deus está começando a ensinar um povo a adorar, a ensinar um povo a prestar culto. E Deus quer que o povo entenda que haveria um dia especial que Deus estava santificando para ser o quê? Entregue ao Senhor. Amém? Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresente as seguintes ofertas ao Senhor. Quando Deus estava falando essas ordens, Moisés estava no monte. Agora Moisés desce e agora Moisés está proclamando todas as ordens ao povo. E a oferta tem que ser dada com generosidade: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todas que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como cobertura, os colchetes, as amarrações, os travessões e as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca que é o lugar da expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, e o óleo de unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo e o altar do holocausto, a grelha de bronze
do altar, a grelha de bronze do altar e as varas para transportá-los seus utensílios. Então você vê que tudo era num formato para transportar, principalmente a arca, tá? A bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e as suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo e as roupas sagradas do sacerdote Arão e seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para que a realização das cerimônias, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer os tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar, preparar fios de tecido azul, roxo, vermelho e tecido de linho fino, e todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para afiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas e todos os homens, mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Queridos, Deus pode encher você com essa unção para algo artístico, amém? E tudo na criatividade muda quando Deus coloca essa unção sobre uma pessoa, porque Ele coloca a sabedoria, a habilidade e a perícia para executar finamente algum tipo de trabalho, amém? Algum tipo de criação. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões aos outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesões e projetistas. Olha que poderoso, amém? Glória a Jesus. Então aqui nós estamos lendo uma passagem onde Deus, já havia transmitido para Moisés o que se deveria ser feito. Agora Moisés está transmitindo ao povo. E Moisés vai falar assim: olha, vocês que sentirem no coração de vocês de forma generosa, vocês devem o quê? Se posicionarem e entregar pedras preciosas, ouro, bronze, para o quê? Tudo aquilo ele pediu os materiais, mas tem que ser entregue com generosidade. O que eu aprendo? Tudo aquilo que você entrega no altar de Deus não pode ser forçado, amém? Você tem que entregar com alegria, com o coração disposto. A primeira rema que eu vejo aqui, que
Queridos, a questão da obediência não é algo opcional para a minha vida e para a sua. A obediência é um fundamento que o Senhor quer de mim e de você para nós estarmos alinhados com a mente do Senhor. Para nós estarmos alinhados. Gente, a obediência não é algo opcional, não é algo que você escolhe fazer ou não. E muitas pessoas hoje estão com a vida travada por falta de obediência. Eu quero que você entenda esse contexto. Deus está ensinando o povo a adorar. Deus está ensinando o povo o que é um culto, certo? Nós precisamos entender que naquele tempo se exigia ofertas de sangue, né? Para se colocar em cima do pecado daquelas pessoas, do arraial de Israel. Então Deus está mostrando para o povo que eles tinham que tirar um dia da semana para estar com o coração voltados para Deus. Então, 6 dias eles iam trabalhar, mas no dia que Deus santificou, qual dia? O dia que Deus descansou. É um dia de descanso, amém? Então hoje, como que nós vamos celebrar o sábado nos dias atuais? Queridos, hoje eu entendo que sábado é todos os dias porque o véu se rasgou, mas nós precisamos entender que se Deus separou um dia em especial, da sexta-feira ao pôr do sol ao sábado ao pôr do sol, esse dia ele é especial. E se esse dia é especial, qualquer coisa que nós fazemos ao Senhor, adorando ao Senhor, nós estamos, louvando, glorificando. E a intensidade desse mover, desse sobrenatural de Deus, ele é mais intenso dentro de um sábado, amém? O que eu entendo? O mundo espiritual, ele está mais sensível, ele está mais palpável, ele está mais agitado dentro, da sexta-feira até o sábado. Até mesmo o povo do reino das trevas, os cavalos do reino das trevas entendem isso. Por isso que os despachos, as coisas, é feito que na sexta-feira de noite, sexta-feira da madrugada da sexta-feira, Muitos cambonos, babalorixás e muitos pais de santos gostam de fazer a obra de feitiçaria na sexta-feira porque sabe da intensidade que o mundo espiritual é. Hoje, para o nosso dia a dia, como que nós devemos encarar essa questão? Nós devemos entender que o Senhor quer que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Nós estamos falando de uma época em que o Espírito Santo não habitava dentro de cada pessoa, mas havia um representante. Hoje, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, e hoje ele rasgou o véu para nos dar acesso direto ao Pai. E hoje, uma vez que nós entramos na aliança, que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a unção do Senhor vem sobre os nossos corações, o nosso espírito, e nós começamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas nós precisamos entender que nós precisamos tirar tempo para Deus. E não é só um dia da semana. Lógico, a Roma, os papas, colocaram no domingo. E está errado. O dia que deveria ter sido colocado descanso teria que ter sido no sábado, certo? Da sexta-feira para o sábado. E não foi assim, tá? O calendário gregoriano segue um dia de meia-noite a outro. Só que o dia que Deus conta, o dia para Deus termina ao pôr do sol. E ele começa no pôr do sol. Amém? Ou seja, o dia termina ao pôr do sol e começa ao pôr do sol. Então, quando é 6, 6:30, o dia realmente está começando para nós. Amém? Glória a Jesus. Então, o que eu entendo? Nós precisamos aprender a obedecer o Senhor e ter um coração circunciso. O que é um coração? É um coração convertido. Deus não quer só atitudes, ativismo, fazeres para mostrar, eu sou religioso. Não, Deus quer que você realmente se entregue, amém? Ao Senhor, tá? Então vamos lá. Deus, ele procura, hoje em dia, não só pessoas que estão querendo fazer, mas pessoas que têm um coração antes rendido. Muita gente quer prestar serviço ao Senhor, quer fazer as coisas na obra de Deus, tá? Mas Deus quer um coração que realmente se move por Ele, um coração que realmente ama Ele. Esses dias atrás eu falei com você, Deus vai te fazer várias promessas, mas o mais gostoso não é o chegar na promessa e tomar posse. Você se alegra com a promessa 1, 3 dias, 1 mês, mas daqui a pouco a promessa se tornou um lugar normal. Mas o brilho, o êxtase está em conhecer Ele no percurso da jornada. Então Deus está buscando um coração disponível que quer conhecer Ele. Assim como Moisés se disponibilizou. Moisés falou assim, Senhor, me revela. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer face a face. Eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero entender os seus caminhos. Moisés não queria só receber ordens. Moisés não queria ser só um comunicador do povo de Israel. Moisés queria se tornar amigo de Deus. E eu quero hoje que você fala, Senhor, eu quero me tornar sua amiga aqui na terra. Eu quero me tornar o seu amigo. Senhor, me revela os teus caminhos. Amém?
O que você carrega, tá? Hoje na sua vida que pode servir o seu propósito. O que você carrega que vai contribuir no seu chamado. Bezalel, ele já era uma pessoa que carregava o talento de encravar, ele já carregava o talento de fazer o quê? As joias, ele já tinha essa habilidade. Aí Deus vai colocar mais o espírito dele sobre essas pessoas. Talvez você é um bom comunicador, talvez você é exímio em confeccionar algo ou fazer algo, você tem talento, né? Eu conheço muitas pessoas de talento. Vou dar o exemplo aqui do Pastor Júnior, que é o nosso designer. Ele serve a Global, ele abençoa a Global, ele abençoa a minha vida, né, com as suas artes, né? Eu ministrei sobre ele essa função de Bezalel e ele ficou ainda mais cheio de criatividade. Então ele, né, ele serve o ministério entregando. O que você tem para servir o reino de Deus? O que você carrega para servir o reino de Deus? Amém? Então Deus, ele quer que você pegue todos os seus talentos e sirva o reino dele. Amém? E sirva o reino dele. Então, o que você carrega pode sim servir o reino de Deus. As coisas que você faz, o conhecimento que você tem, pode sim servir o reino de Deus. Amém? Eu quero que você entenda que você pode até ter habilidade para fazer aquilo, mas Deus pode te dar ainda mais. E, queridos, nós não sabemos criar. Quem cria é Deus. Mas o Espírito dele que está dentro de nós nos ajuda a criar as coisas. O Espírito de Deus que está dentro de nós nos ensina a... Na verdade, quem cria é Deus. O diabo só copia as coisas. O único criador de tudo é Deus. Então, quando você vê uma pessoa super, hiper criativa, o Espírito de Deus habita sobre essa pessoa. Queridos, Deus, ele pode te proporcionar qualquer coisa. Mas para isso você vai ter que ter intimidade. Então, não fica achando, eu não... Gente, existem os talentos que são adquiridos. Talvez você hoje não sabe cozinhar, não sabe bordar, não sabe se comunicar, mas Deus pode te dar esse talento, e esse talento pode ser um talento adquirido. O que você deseja aprender, peça para Deus, e Ele pode te dar. Mas você vai ter que treinar, você vai ter que se tornar o quê? Habilidoso. Amém? Ninguém assiste uma aula de algo que você quer aprender e já sai fazendo. Por exemplo, né, eu amo cozinhar, e eu não sei tudo, mas quando eu quero aprender uma receita complexa, eu vou estudar aquela receita. Aí eu vou executar aquela receita. Amém? Eu tenho habilidade para cozinhar. Eu sei. Não é uma coisa que eu estou dedicando sempre, mas se eu dedicar, eu sei que eu me torno expert nisso. Eu sei costurar, eu sei bordar. Não faço isso todo o tempo hoje em dia, mas eu sei que se eu me dedicar a isso, eu consigo costurar até uma roupa. Então, Deus, ele pode te dar toda a habilidade para qualquer coisa artística, qualquer coisa, até mesmo para empreender, como nós, né, estávamos falando esses dias atrás. Amém? Então, a glória, queridos, só pode ser construída debaixo de uma geração alinhada. As pessoas falam assim, apóstolo, mas que glória é essa que tem na conferência? Nós precisamos fazer a pergunta certa. Uau, que favor de Deus que existe aqui. Sim, existe um favor de Deus, porque existe uma busca, existe um posicionamento e existe uma geração alinhada. A tenda do encontro está sendo construída porque antes Deus está dando uma rema para Moisés. Moisés está alinhando as pessoas que vão construir para que isso seja feito conforme a ordem de Deus de maneira certa para que a nuvem venha. Amém? Então, muitas vezes eu falo assim, nossa, mas por que tem tanta unção? Eu acredito que para nós vivermos o que nós estamos vendo em unção, em poder, em glória, parte de um princípio que o consciente coletivo das pessoas tem que estar, pelo menos o da maioria, na mesma dimensão. Então eu acredito que o princípio de nós vivermos um grande avivamento é as pessoas estarem na mesma sintonia de busca. Porque se eu tivesse pegado um povo para orar comigo esses 90 dias, que fossem bebês espirituais, eles não iam conseguir gerar, não iam conseguir nem acordar na madrugada. Mas para nós gerarmos um nível de unção, um nível de estrondo no mundo espiritual, nós precisamos o quê? Nós precisamos estar na mesma direção e na mesma sintonia. Nós geramos uma grande unção toda a conferência? Sim, é avassalador. Mas o segredo de tudo isso está no dia a dia. No dia a dia que nós falamos de unção, de jejum, de Bíblia, que nós trazemos alimento, que as pessoas são avivadas, as pessoas começam a buscar, as pessoas as consagrações que nós fizemos nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos. Então Deus, ele vai fazer isso agora sim, mas não foi porque nós oramos 90 dias.
Foi porque já faz algum tempo que ele prepara as pessoas para estar no mesmo DNA. Ele já faz algum tempo que ele prepara as pessoas para estar na mesma sintonia de unção. Porque, queridos, você pode até falar assim, mas eu vou começar aqui com pessoas recém-convertidas 90 dias. Não vai conseguir manifestar. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos preparar o quê? O consciente coletivo do que Deus vai fazer. E o que é o consciente? As pessoas que evoluíram, que cresceram de glória em glória, de promessa em promessa. As pessoas que não estão posicionadas ontem, mas estão já há anos posicionadas, orando, jejuando. Você que está comigo há mais de 4 anos, quantas jejuns você já não fez junto comigo? Como que você era quando você veio e como você é agora? Toda honra e glória ao Senhor Jesus, mas Jesus usou a minha vida. Mas o que eu quero dizer para você? Nós vamos viver um grande estrondo de glória e avivamento. Mas, queridos, o consciente coletivo das pessoas estão com a expectativa alta. E quando nós estamos com um nível de consciência alto do que Deus vai fazer, Ele não pode fazer menos. Porque nós já estamos gerando em fé. Então, um dos segredos é o que nós fazemos todo dia para viver uma grande glória, um grande poder e uma grande maravilha de Deus. O outro segredo é o nível de consagração. Você pode tirar para orar 3 horas da tarde, mas não é a mesma coisa que você gerar esse óleo às 3 horas da manhã. Só que nós estamos fazendo além disso, nós estamos gerando esse óleo 24 horas por dia, 90 dias, de forma ininterrupta. Toda a honra e glória ao Senhor. E essa direção vem dele, porque de mim mesmo eu não aguentaria. Se eu não tivesse um comissionamento do Senhor para estar na madrugada, eu de mim mesmo não aguentaria. Amém? Porque para estar nós precisamos sim estar posicionados. E o nosso espírito precisa estar debaixo, governando o nosso corpo e a nossa alma, porque a nossa alma não quer acordar. O nosso corpo não quer levantar da cama. Amém? Glória a Jesus. Então a glória de Deus ela é construída sobre uma geração alinhada. Então como que manifesta tanta glória, tanto poder e tanta unção nas nossas conferências? Porque nós temos um povo com fome. Por que esse povo tem fome? Porque esse povo consagra, expande odre, expande andelipe tubianga samia. Esse povo está sempre expandindo. E isso, queridos, é o segredo. Amém? Você está disposto a discipular uma geração e fazer essa geração sair de uma estação para outra, de glória em glória? Porque foi exatamente isso que Deus pediu para mim. Você vai discipular um povo, para eles caminhar de nível em nível e pular de estação em estação, até eles chegar no calibre que eu preciso. Porque Deus quer enviar vocês, queridos, para todos os lugares da terra, para viver um grande avivamento sobrenatural e para manifestar esse avivamento. Eu sei que muitos de vocês já estão vivendo isso, mas Deus quer usar a sua vida para inundar esse bairro, esse estado, esse país. Eu não sei onde você está, mas Deus talvez queira começar algo novo através da sua vida. Deus talvez queira começar algo inédito através da sua vida. O que Deus falava para mim é que Ele vai começar os grandes moveres e igrejas primitivas da terra, aonde a glória do Senhor não é contida e o Espírito Santo de Deus não vai ser interrompido. Amém? Aleluia. Nós estamos falando de unção. Eu falei para vocês ontem sobre o que é unção. Falei para vocês ontem que nós precisamos respeitar o processo, né? Que a unção genuína, para estar condensada dentro de nós, vai requisitar de nós. Amém? Eu quero que você abra comigo agora. Glória a Jesus. Eu quero que você abra comigo agora, em nome de Jesus, tá? De 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Glória a Jesus. 1 Timóteo. Abre aí comigo. 1 Timóteo, Novo Testamento. Amém? Outra coisa, queridos, que eu falo pra vocês. Lê a Bíblia, aumenta a sua fé num nível que você não tem noção. Amém? 1 Timóteo 4, verso de número... 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 4. Amém? Porque tudo que Deus faz é bom, e não devemos rejeitar nada, mas tudo que receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz contribui, amém? Para aquilo que Deus, manifesta sobre as nossas vidas. O Senhor, queridos, Ele não quer só te dar algo por dar, Ele quer dar algo para promover o reino dEle.
Amém? Ele quer dar algo para promover o reino dele. Deus quer te dar dons espirituais. Deus quer te dar tudo. Deus quer te dar revelações. Deus quer te dar, direções, sabedoria para contribuir no reino. E a unção também. Amém? A partir do princípio que você busca Deus de todo o seu coração, a unção está sobre você. O que é a unção? É a manifestação da presença do Espírito Santo. Nós vamos ver que nós podemos adquirir unção uma vez que nós buscamos, como eu falei para vocês ontem. Você se converteu genuinamente, começou um processo de busca. Ao buscar o Senhor, lendo a Bíblia, a unção vem sobre você. Escutando uma pregação, a unção vem sobre você. A adoração faz com que você receba muita unção. A oração em línguas. Vai fazer as coisas, tá lá, colocando roupa para lavar. Tá ali, lepo, momoque, terebe, chamaya, tu, gibias. Tá fazendo as coisas, tá orando em línguas. Tudo que você faz. Por isso que quando eu estou fazendo algo mecânico, o que é algo mecânico? Algo que você vai fazendo ali no automático, dobrando uma roupa, às vezes lavando uma louça. Põe uma pregação, vai falando em línguas, vai escutando essa pregação. Tudo isso vai te dando porções pequenas de unção, mas vai condensando unção sobre você. Então, uma ferramenta de se conseguir unção é através da nossa busca incessante, e ela tem que ser contínua. Então, ler a Bíblia, pregações, a adoração, ler um livro, tá? Que fala de Deus, que fala de um avivamento, ler livros, amém? Adoração, oração em línguas, o seu devocional, enfim, tudo aquilo que você sente a presença de Deus traz unção sobre você. Amém? E essa unção vai sendo acrescentada. Ela vai sendo colocada sobre você. Aleluia. Aí essa é uma das formas, tá? De nós conseguirmos unção. Por que a unção de algumas pessoas são tão genuínas? Porque essa pessoa é um acumulador de unção e ela tá todo dia retendo unção. Você que todo dia passeia pela madrugada, você não sabe, não entende o nível de unção e autoridade que existe sobre você. Existe uma coisa que é superior a dons espirituais. Então eu quero que você anote aí. Nós temos os 9 dons, que uma vez são ativados dentro de nós, Deus pode nos usar porque nós carregamos esse dom. Mas, se você tiver algo chamado autoridade, por causa que você tem um alto nível de unção, você opera qualquer dom. Você opera qualquer coisa no mundo espiritual. Mas para ter essa autoridade tem que ter uma palavrinha chamada fé inabalável. Então, nós podemos nos deparar com uma pessoa que carrega os dons e nós podemos nos deparar com uma pessoa que só carrega autoridade. Mas só de carregar a autoridade, ela manifesta todos os dons. E Deus opera qualquer coisa pela vida dela, por causa do nível de autoridade que ela tem. Só tem autoridade quem carrega um alto nível de unção e só tem essa unção porque carrega um alto nível de fé. Amém? Você consegue entender? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você carregar, essa autoridade vem da onde? Da sua busca, da unção que existe sobre você. Então, vamos supor que você não tem, ninguém ativou em você dons, você não acha que tem nenhum dom. Mas quando você abre a boca, as coisas acontecem no mundo espiritual. Por causa da autoridade que você tem, por causa da unção que Deus confiou sobre você. Porque você buscou, porque você jejuou, porque você entendeu? Glória a Jesus. É sobre isso, tá? Então, autoridade. Agora imagina quem tem os 9 dons e carrega autoridade. Aí qual é o lugar que vai te dar autoridade? Jejum e oração. Mas se você é a pessoa que sobe no monte, você é a pessoa que ora na madrugada, você não tem noção do nível de autoridade que você vai manifestar. Por quê? Qual que é a maior guerra espiritual que pode acontecer em 24 horas? Das 3 às 4. Por que você crê que eu oro esse horário e não abro mão dele e tenho um monte de ciúme do meu horário? Ah, pra mim dar meu horário, realmente eu tenho que estar doente, eu não gosto de dar meu horário pra ninguém. Porque eu sei que esse local, ele é precioso. Amém? Ele é precioso porque é o horário que nós estamos no alto nível da guerra espiritual. Se nós estamos no alto nível de guerra, há um alto nível de unção que o Senhor está colocando sobre os seus guerreiros. Amém? Glória a Jesus. Vocês conseguem entender isso? Então vamos lá. Nós temos a unção que é nos dada por nossa busca. Então você está aqui agora nesse devocional. Deus está colocando unção em você. Pequenas porções, mas Ele está colocando, porque você está agora edificando o seu espírito. Eu estou pregando, você saiu talvez da madrugada, glória a Deus. Então, se você faz isso periodicamente, todos os dias, há um acúmulo de unção sobre a sua vida. Matei, putubiaça.
Quando eu começo a falar em línguas e começa aqui a dar uns estrondos, né, de palavras, você talvez sinta a unção de tocar. Ela fica mais densa, ela se aglomera mais aí nos teus ossos, na sua pele, né, nos teus neuroreceptores. Então, a unção que ela é buscada, né, a unção pela busca, se você quiser anotar. Aí, agora nós vamos ter uma outra forma de receber a unção. Mas eu quero que você entenda que para isso, para nós recebermos a unção de alguém que carrega a unção, nós precisamos ter um compartimento, pelo menos semi-preparado. Talvez você não esteja totalmente preparado, mas você tem que ter o primeiro princípio para receber a unção de alguém que carrega a unção. Essa unção foi dada por Deus. Então imagina que eu fui lá e busquei a unção 20 anos. E Deus colocou uma grande unção sobre a minha vida, direto dele. E aí você quer ir lá num evento porque você quer que eu coloque a mão na sua cabeça, porque você quer ter uma unção da libertação que está sobre a minha vida. Então vamos aqui comigo para você entender. Aonde a Bíblia nos respalda isso? Elias e Eliseu, a capa dobrada. Amém? A gente vê que há uma palavra, né, sobre Timóteo que fala assim: Timóteo, não negligencies o dom que foi imposto sobre você através de palavra, através de imposição de mão. Ou seja, foi profetizado sobre Timóteo que ele tinha um dom, ele estava negligenciando, ele não estava usando. Amém? A gente vê Moisés e os 70 líderes para receber o espírito de sabedoria para administrar aquele povo. Lembra que 2 deles não estavam presentes, estavam lá no pasto e receberam. Amém? Tá? Então vamos aqui para que você entenda. Quando nós temos uma pessoa que carrega a unção, você vai na conferência, lá vai ter, né, vários homens de Deus, mulheres de Deus. E aí você vai falar assim: eu quero essa unção que está sobre a vida dessa mulher e a vida desse homem. O nível que você vai conseguir receber dessa unção é o nível de odre que você tem. Amém? Essa pessoa vai impartir com você a unção. O que é impartir? Ela vai transferir. Não significa que eu vou tirar de mim e vou dar para você. Transferência de unção significa que eu vou compartilhar com você aquilo que está sobre a minha vida. O que está sobre a minha vida, tá? Vai vir sobre a sua. Mas você só vai conseguir reter no tamanho de vasilha que você tiver. E é tão sobrenatural que se você tiver vasilha e fome, muitas vezes antes mesmo da impartição você recebe a unção. Por causa da fome, da sede e da consagração. Amém? Por causa da fome, da sede e da consagração. Eu quero que você entenda. Então vamos supor que você gerou 3 vasilhas para reter esse óleo. Eu estou falando de, queridos, uma simbologia espiritual. Aí você chegou na conferência. Aí você fala: eu quero essa unção. A ativação vem sobre você, tá sobre você. E aí você reteve ali 3 litros. 3 vasilhas de 3 litros. Agora você precisa continuar a buscar. Aí presta atenção que aqui agora eu vou dar uma rema que talvez você não entenda e talvez eu nunca expliquei. Se eu acabei de receber uma violenta unção, o meu nível de consagração, de busca vai ter que dobrar. Porque agora o que eu recebi vai exigir de mim mais. Porque senão isso vai atrofiar dentro de mim. Então eu não posso só receber uma unção e falar: tá tudo bem, vou cruzar os braços. Agora, não. A unção está sobre mim, veio sobre mim. Eu vou começar a fazer coisas que eu não fazia, eu tenho certeza disso. Só que a questão é: será que eu vou ter consciência e maturidade espiritual para manter o que me foi colocado? Porque isso pode ser atrofiado uma vez que você não alimenta. Queridos, repete comigo: a unção tem fome. Imagina que você acabou de receber um alto nível de unção. Amém? Alto nível de unção. Você acabou de receber uma unção avassaladora. Você acabou de receber uma unção sobrenatural. Você acabou de receber uma unção poderosa de Deus. Se você não alimentar isso, isso não vai permanecer em você, vai atrofiar. Toda unção vai pedir lenha. O que é lenha? Adoração, consagração, busca, jejum. E eu vou falar para você, o meu nível de consagração ele é alto. Porque eu sei o que eu carrego e o que eu carrego tem muita fome de Deus e eu preciso retroalimentar essa unção todo o tempo. Está sempre em santidade e eu quero que vocês entendam isso. Amém? A unção tem fome, a unção tem fome de busca de Deus. Então, quando um homem ou uma mulher de Deus bota a mão em você, vai te ativar completamente. Você vai estar queimando ali, né? Você recebeu ali. Agora, o que você pode fazer de agora em diante? Aumentar o seu nível de consagração e falar: Senhor, aumenta as minhas vasilhas
e me dá estrutura para suportar. Vamos supor que você se edificou, fez esse jejum de 90 dias. Mas você não deixou Deus trabalhar no seu emocional, e o emocional é estrutura. Então, o que pode acontecer ao receber a unção? Essa unção pode ajudar no trabalhar a sua estrutura, talvez trazer uma libertação profunda numa área que você não conseguia ver que tinha iniquidade. Quando a unção é dada em nós, a unção vem sobre nós, áreas que estão ainda precisando de socorro, a unção vem e faz o trabalho ali imediato. Muitas vezes você recebe aquela unção, você fica naquela glória, daqui a pouco você começa a chorar, você fala, mas por que eu tô chorando? Às vezes Deus está tratando uma área. Para que aquela unção fique, Deus precisa trabalhar aquela área. Então nós temos a unção que é pela busca. Nós temos a unção que é transferência de unção. Agora existe uma coisa no mundo espiritual chamada ordem de essência. Se você vai na conferência Global Fire e você quer a unção lá de um homem de Deus, ou você vai em outra conferência, você não vai com a cara desse homem, mas você admite que esse homem tem uma unção violenta. Mas você fala mal dessa pessoa. Você pode achar que recebeu a unção, mas a unção não fica em você, porque existe o mérito da honra. Se você não honra o homem de Deus, a mulher de Deus que carrega isso, honrar, queridos, é o quê? É admirar, é falar, é reconhecer. A honra é reconhecer aquilo que Deus já fez na vida daquela pessoa. A honra é reconhecer o que aquela pessoa carrega. Então existe sim os Jés e os usurpadores. Eles querem a unção somente para o seu ego, para o seu benefício próprio. Então, queridos, de verdade, quando você for receber a unção de um homem ou de uma mulher de Deus, honre essa pessoa, ore por ela. Fala, Senhor, eu creio que o que o Senhor derramou, fale bem desse homem e dessa mulher de Deus. Amém? Tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque se você é um usurpador, você não pode ser um Geazi. O Geazi que é o despojo, por causa que existe a unção. Mas o Eliseu, ele quer o quê? Ele quer a unção, ele quer a presença. Independente se tem despojo ou não. O que eu quero trazer aqui para você? Você precisa desejar unção, porque o seu coração se move em amor pelo reino do Senhor Jesus. E aí a pergunta para mim, para você é, por que você quer essa unção? Estrondosa, violenta. É para se mostrar ou é para o reino de Deus? Você quer a unção para servir o reino ou para mostrar que Deus cura através da sua vida? Você quer a unção para servir um povo? Amém? Por que você quer a unção? Por qual motivo você deseja essa unção? Essa é a pergunta de milhões que eu faço para você. Porque quando você pedir unção e o Senhor te dá, Ele vai te colocar para trabalhar. E eu sinto muito, se você não trabalhar, você vai ficar estagnado. A unção vai deixar de vir sobre você. Porque você tem que transbordar no serviço. Amém? Nós estamos gerando uma unção que nunca desceu sobre a terra. Nós estamos gerando uma unção que vem direto do céu. Como Deus deu a visão para mim, e eu como profeta do Senhor, profetisa do Senhor, eu já lancei milhares de decretos declarando que aquele que não é digno de tomar posse dessa unção não vai tomar. Porque tem muitas pessoas que nem consagrou, nem gerou, mas quer ir lá para receber. A unção, queridos, é para aqueles que realmente têm um coração com o reino. E essa unção é proibida ser colocada em qualquer cavalo do reino das trevas. Ou seja, eu lancei um decreto celestial que essa unção não vem sobre bruxo feiticeiro. Porque muitas vezes os bruxos feiticeiros, eles querem o poder que existe, não a presença, mas o poder, para eles deturpar, corromper. Então, esse poder, ele está selado somente para os filhos de Deus que têm um coração genuíno. Então, eu já declarei, eu já proclamei isso antes. Então, realmente, isso é algo preparado para os novos ungidos do Senhor. Só vai vir sobre o coração alinhado e certo. Então, o que eu quero que você faça hoje? Senhor, trabalha na motivação do meu coração para tomar posse dessa unção. Amém? Senhor, trabalha na motivação correta do meu coração para mim carregar essa unção. Fala, Senhor, coloca a motivação correta no meu coração. Aleluia. Então, a unção ela pode ser tomada, através da nossa busca. A unção pode ser tomada através da transferência, onde alguém vai declarar, olha, receba em nome de Jesus. Amém?
E nessa segunda que eu falei, é a transferência de que alguém ora e fala, receba, e você recebe daquilo que Deus colocou na vida daquela pessoa, amém? Também nós temos um terceiro nível, que é o nível que vocês vão receber na conferência Global Fire, que é um céu aberto. Quando nós vamos numa vigília, nós estamos ali no monte, a glória de Deus desce, nós estamos falando de provocar uma busca, estar com uma fome e Deus abrir o céu e ele descer diretamente com umas bolas de fogo, glória. Ninguém vai colocar a mão em você ou vai dar uma voz de comando, mas você vai receber a glória de Deus. Na conferência Global Fire, para quem tem a visão aberta, você vai ver bolas de fogo sendo lançadas, pessoas vão cair assim, né, fritando no chão, fritando, eu falo, é tremendo, caindo, e ninguém vai botar a mão. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão famintas, a glória do Senhor encontra essas pessoas que estão com fome. Então, um terceiro nível de receber são pessoas que, lógico, se consagraram, estão com fome, e aí o céu, ele se abre sozinho, e Deus começa a ministrar essas pessoas. Anjos vêm, entregam despojos, presentes, glória, unção, né, autoridade, e você vai ver o próprio céu aberto e Deus derramando. Puff, você já recebeu aquilo ali, amém? Glória a Jesus. Então existe quando eu estou intercedendo e cai muita glória, eu quase caio no chão várias vezes, eu me seguro, porque eu começo a declarar e eu sinto que é a glória de Deus, o céu está aberto. Então, queridos, tem como nós recebermos unção todo o tempo. Da onde? Das dimensões celestiais. Você recebe unção das ferramentas de edificação, porque você está buscando o Senhor, mas você também recebe unção, amém? Você recebe unção direto do céu. Agora eu vou dar a chave para você. Esses louvores que eu estou colocando na playlist, são louvores que têm dimensão de céu aberto. Coloca o fone no ouvido e começa a orar em línguas e começa a se ver na conferência Global Fire, recebendo poder, unção, recebendo aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? O Senhor, ele vai derramar sobre você, então você precisa estar com fome. Você precisa estar com fome. Então nós podemos receber através de uma imposição de mãos. Você pode estar com essa pessoa presencialmente ou online. Então vocês que vão, nós vamos abrir as inscrições para o online, façam, tá? Para vocês poderem assistir. Né? Vocês que não conseguem vir para a conferência, e vocês vão receber também de casa. Não será no nível do presencial, pode ter certeza disso, porque no presencial as pessoas vão estar imersas já nesse óleo, nesse local, aleluia. Queridos, na quinta-feira dessa semana eu vou fazer uma live tirando todas as dúvidas da conferência, tá? Quinta-feira às 7 horas da noite, eu e o apóstolo. Então você que tem dúvida de como que é, o que levar, o cronograma, certo? Glória a Jesus. Vai ser poderoso. O que nós estamos gerando é algo grande. Agora eu vou fazer a pergunta de milhões. Para o que você quer essa unção? Qual é o propósito de você ter tanto poder? Qual que é o propósito? Eu quero que você entenda algo. Antes de você pedir uma unção, Deus vai pedir um serviço. Deus vai pedir um posicionamento. Deus vai pedir um nível de consagração. Deus, ele não simplesmente derrama unção e tá tudo bem. Deus pede alinhamento de corpo, alma, mente e espírito. Deus vai pedir, queridos, Deus vai pedir para você alinhamento. Alinhamento. Deus vai pedir para você alinhamento. Não adianta, eu quero unção para mostrar que eu sou poderoso. Não, é Jesus que é poderoso em você. A unção é dele, é emprestada. Então, como eu disse para vocês, quando eu estou orando, eu falo, Jesus, esse levante não é contra mim, é contra o Senhor. Essa unção é sua, é emprestada. O dia que eu sair daqui para o céu, essa unção vai ficar. Então esse BO, esse problema é seu, Senhor. Levanta-te do teu trono e faça algo. Eu preciso, a humildade em reconhecer que a unção não é sua, é importante. A humildade em entender, sim, é Deus que te usa. Você se capacitou, se preparou para Deus te usar. Mas o poder continua sendo dele, a glória dele, a manifestação dele. Você é um vaso de barro, cheio de óleo, sendo usado por Deus, mas ainda é Ele que está fazendo todas as coisas, amém? Deus curou através da minha vida, essa é a frase. Eu curo, não. Jesus cura através da minha vida, Jesus me usa. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque Lúcifer caiu por causa do orgulho e a altivez e a soberba. Ele achou que ele poderia fazer um reino e se estabelecer acima de Deus, porque a ele foi confiado muito poder, muita autoridade, ele era muito bonito. E eu quero que você entenda,
Muitos homens grandes de Deus, de grandes avivamentos, caíram também, por causa de não entender esse local. Então, a consagração é algo que tem que ser uma regra de via para as nossas vidas. Você não pode, a partir do momento que você se tornar um avivalista de Deus e houver muito poder, unção na sua vida, você não pode parar de jejuar, você não pode parar de matar sua carne. Por quê? Se você parar de se consagrar, Lúcifer, Satanás, ele vai querer fazer com que você sinta soberba, orgulho. Satanás vai tentar derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, pela área sexual, por ambição de poder, ou pelo dinheiro, ou pelo orgulho. Amém? Essas 4 áreas têm que ser vencidas. E como que nós vamos vencer essa área? Nos submetendo a Deus, honrando o Senhor, obedecendo, jejuando, sacrificando, sendo liberto nessas áreas. Amém? Por que você quer tanta unção? Para que você quer tanta unção? E Deus vai te testar. Deus vai te testar porque para você receber capa dobrada, tem que passar por Gigal, Betel, Jericó. Aí vai chegar na fase do Jordão. Você vai falar assim, já estou cheio de unção. Não. Agora tem a travessia do Jordão. Entre uma margem e outra, há muitos processos de aprovação. Até você chegar na outra margem e realmente a capa cair sobre você, Deus vai ter que te aprovar. E Deus, querido, enquanto Ele não confiar em você, Ele não vai depositar a plenitude da unção. Você pode ter recebido, mas eu tô falando, o que eu tô falando? Plenitude da unção. O que é plenitude da unção? Plenitude da unção é o alto nível de poder, de glória, de presença, de manifestação. Amém? Tá? Jericó é o lugar de guerra, de batalha espiritual. Jericó é um lugar do quê? De batalhas. Então, por exemplo, você que hoje acordou na madrugada, você que se posicionou de uma forma diferente na busca, você está em Jericó. Aí, quando nós chegamos no Jordão, o Jordão vai falar de caráter. Porque, queridos, pensa bem, Elias está falando, Eliseu pode ficar aqui em Gigal? Não, não fico, eu vou continuar. Eliseu pode ficar aqui em Betel? Não, não fico, eu vou continuar. Eliseu pode ficar aqui em Jericó? Não, não fico, eu vou continuar. Eliseu, Senhor, eu vou continuar. Vamos ver se você realmente quer essa unção. Aí, aqui nós temos um contexto em que Elias vai falar assim, Eliseu, fica aqui. Não, não fico. Eu vim até aqui, eu tô até aqui, andei com você todos esses anos. Não é agora que eu vou desistir. Aí talvez venha uma perseguição na sua vida, a sua parentela vira a cara pra você. Talvez alguém te desprezou por causa do evangelho que você está vivendo. Aí será que no primeiro Gigal, no primeiro Betel ou no Jericó você vai abandonar? E você vai falar assim, não, vou desistir dessa capa. E o que eu quero dizer para você, queridos? Deus vai te dar unção durante a trajetória, mas vai chegar uma hora que a capa completa vem sobre a sua vida. E quando a capa completa descer sobre você, ui, catasaia. É porque você foi aprovado por Deus. E Deus vai querer caráter. Só que não adianta você receber algo e se corromper ali. Nós precisamos alimentar todos os dias essa unção. Essa unção ela tem que ser velada por santidade. Santidade é estilo de vida. Consagração é a ferramenta que você vai usar para buscar e ter mais unção e alimentar essa unção. A santidade vai proteger essa unção. O que é santidade? É o que você escolhe falar, ver, fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Quer santificar mais nessa reta final para a conferência? Fala, Senhor, nessa reta final não vou escutar nada que não seja do Senhor. Não vou ver nada que não seja edificante. Não, talvez você já está assim, mas intensifica. Melhora isso. Senhor, não vou pensar em nada que é carnal desse mundo. Vou estar só mais edificado. Senhor Deus, vou evitar que aquela minha amiga venha aqui porque ela fica falando mal dos outros. Eu não quero esse ambiente. Senhor Deus, vou melhorar minha alimentação. Eu sei que você está de jejum, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Alguns, né, que fizeram esse propósito. Fala, Senhor, nesses dias eu quero consagrar o meu corpo também, porque eu quero que essa unção seja sentida pelo meu corpo, pela minha alma e pelo meu espírito. Ora em línguas nesses dias. Comece a declarar versículos estratégicos para você receber mais. Versículos para aumentar o seu nível de fé.
Porque, querido, é tudo pela fé e por fé que nós recebemos todas as coisas. Amém? Então fala assim, Senhor, coloque antes de tudo a motivação correta no meu coração. Me ensine, Senhor Deus, a obedecer e a fazer a tua vontade total e perfeita. Então hoje você aprendeu aqui comigo que a unção pode ser adquirida pela busca diária. O que você faz, o seu estilo de santidade e consagração traz unção acumulativa sobre você. Nós podemos receber uma impartição quando eu declaro aqui algo sobre a tua vida. Nas orações da madrugada, Deus está abrindo a sala do despojo e é para aquele horário. Então, Deus está todo dia derramando algo sobre você para você tomar posse. No dia 90, Deus vai derramar a primeira porção de glória dele para você que está nesses 90 dias. A primeira porção daquilo que ele vai derramar na nossa conferência. A primeira porção vai ser estrondosa. Uau! Então, nós podemos receber unção buscando. Na madrugada você está recebendo unção. Unção por transferência e a unção quando o céu está aberto. Quando o céu está aberto e você tem fome e sede, você nem vai pedir, a unção vai pegar você. Quando você estiver adorando, o ambiente estiver cheio de glória, a unção vai pegar você. Amém? E isso, queridos, é uma experiência maravilhosa, porque naquele momento você tem certeza que a glória de Deus, ela é viva e ela se move. Você fala, meu Deus, ninguém colocou a mão em mim, eu caí fritando no chão. Tem hora que às vezes eu falo, meu Deus, coloca um anjo aqui para me segurar. Ai, calete meu messamia. Aleluia, glória a Deus. Então, chaves para vocês gerar mais fome e mais desejo e expandir o odre. Você que já é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Então, você tem seu momento de devocional, então tá fazendo nada, ore em línguas. Tá ali, lá colocando algo para lavar, lavando a louça, cuidando do bebê, indo trabalhar no carro, dirigindo. E vai orando em línguas, vai orando em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, fala, Senhor, me concede esse batismo. Senhor Deus, eu quero ser batizado, batizada. Senhor Deus, não só com batismo com o Espírito Santo, quero ser batizado com fogo, quero ser batizado com unção. Senhor Deus, quero viver esse grande avivamento do Senhor. Amém? Amanhã eu vou contar para vocês o que a unção vai fazer dentro de nós. Queridos, o maior ativo no reino de Deus significa unção. O maior ativo. E daqui a um tempo, um profeta de Deus, ele vai estar conosco, né? Esse ano. Ele é o meu convidado, é um convidado de honra. Um profeta de Deus, certa vez, falou assim para mim: Apóstola, a senhora é uma produtora de unção. A senhora levanta pessoas também para produzir unção. E em breve isso vai ser escasso no mundo. E a senhora terá grande riqueza, porque a senhora é produtora dessa riqueza de Deus. E como ser produtora de unção? É ensinar as pessoas a se consagrar a Deus. Ensinar as pessoas a se edificar para carregar essa unção. Amém? Então, o nosso ministério carrega muita unção, porque nós temos pessoas famintas, sedentas e com nível de consciência ensinado e preparado para viver nesse nível de glória. Não tem como eu acessar algo que eu não conheço. Então você só conhece de 9 dons espirituais porque eu vivo contando isso para você. Mas talvez você nem sabia que 9 dons existia. Então você só pode desejar algo que você tem conhecimento. Então é exatamente isso que eu tento trazer. Gente, existe isso disponível para você. Existe aquilo disponível para você. Isso está pronto. Você só precisa gerar, acessar, orar e ter fé e tomar posse. Amém? Você só precisa buscar e bater na porta. Aleluia. Hoje tem um culto poderoso, né? Você que é membro do ministério, às 19 horas, é só para membros. Sexta-feira é o culto geral para todos. Aleluia. Queridos, eu quero declarar um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, uma semana sobrenatural e avivada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amo vocês. Beijo, 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 beijo. Um dia abençoado.